Olá, jovens! Olha nós aqui novamente para o nosso Resumex tradicional de sempre, né? De cada aula, de cada dia. E depois vamos fazer as atividades, né? Eles vão fazer. Eles vão fazer. E nós vamos tirar as dúvidas. Com certeza. Fala Vamos lá de quê, então. Décio? Hoje nós estamos falando da terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma intensidade, porém, mesma direção, porém de sentidos opostos. Aí tem outras condições que também nós vimos. Tem que ser um par de forças, né, Décio? Então, a ação e reação sempre vem em par, ela não vem individual. Nós vamos ver lá depois, mais para frente. Não é aplicada no mesmo corpo, né? Isso. Aí lá na frente nós vamos ver que quando você pega a somatória da força no corpo, aí sim pode ser várias coisas misturadas, porque depende da situação. Mas ação e reação geralmente é um par de forças que são aplicados em objetos diferentes, naquele que exerce ação e naquele que reage, certo? Então é por isso que é de mesma natureza e em corpos diferentes. Mas tem ali no slide, né? Vamos ver as características? Vamos lá. Então ali, terceira lei de Newton, anotei parte 1, 2, 3, aqui a gente estudou. Não, já é só uma mesmo. Então, olha só, pessoal. Newton fez 3 leis para estudar o movimento, né? Nós vimos a primeira, que é a lei da inércia. Estamos vendo a terceira. Isso, certo? A mecânica é baseada em 3 leis. A primeira, a segunda e a terceira, né? Exatamente. Onde a primeira e a terceira são menores, a gente estudou. A segunda é um pouco maior, deixou para estudar depois. Não interfere, né? Porque a ordem. É até bom estudar a terceira lei primeiro, para nós podermos entender que ação e reação tem que ter a mesma natureza em corpos diferentes, né? Então, quando nós formos lá para a segunda lei, nós vamos entender que cada força que atua num corpo específico tem uma natureza específica e está ali por causa de uma ação, não é isso? Então, para nós podermos entender, olha só, terceira lei de Newton tem a mesma intensidade, ou seja, se um corpo A aplica uma força aí no corpo B, esse vai reagir na mesma direção, no sentido oposto, e mesmo módulo, né, que é a questão da intensidade, ok? É por isso que força é sempre vetorial, né, Décio? Sempre vetorial. Força, a gente sabe que tem que ter direção, sentido, né? Isso. Além do valor numérico. Então tá aqui, ó, segunda característica, pessoal. Mesma direção, certo? Tem que ser a mesma direção, porque a direção que você está executando essa força aí, ok? E sentidos opostos. O sentido tem que ser oposto, né? E aqui, por último, olha só o que a gente tem. Mesma natureza, sendo ambas de campo, ou se não, ambas de contato. Ou de contato ou de campo. Nós só temos esses 2 tipos de força, né? Porque lembrando, pessoal, que... A natureza da força. Agora sim, eu pego um corpo específico para estudar o que está atuando naquele corpo, aí sim eu posso ter forças de natureza diferente no corpo. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu posso falar que nesse objeto que eu estou segurando aqui, que não recai minha canetinha, né? Segura firme. Eu posso falar que eu tenho força-peso, nós vamos ver isso lá na segunda lei, força-peso e uma força de tração. Aqui, pessoal, nesse corpo, certo? Então, se eu for somar as forças aqui, eu posso ter de natureza diferente. Mas a força-peso, ela está aqui devido a uma reação, uma interação que eu tenho com o campo gravitacional da Terra. Mas nesse caso, quem for fazer de tração e força-peso, que é gravitacional, não tem que usar outra lei. Exatamente. A segunda lei de Newton. Ok? Ou seja, aqui eu posso ter forças de natureza diferente atuando, mas elas estão aqui porque está interagindo com alguma coisa. Justamente. Então, antes de estar aqui, a gente tem um par delas. Cada uma tem seu parzinho, que é isso que fala a terceira lei. Não é isso, Décio? Isso aí. Mas tem uns exemplos ali, né? Temos. Olha lá. Olha aí, ó. Já mostramos isso aí, chutando uma bola, pregando o prego ali, usando um martelo, né? Aí tem a mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, mesmo tamanho uma da outra. Tudo que tem contato, né? Força de contato. E tudo que tem ali interação à distância. Aí nós temos a força de campo também, que é a mesma coisa, tanto de contato anterior como a de campo. Exatamente. Bom, aí acho que o resumo está pronto, né? Eles podem fazer o quê? As atividades. E daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas. Até daqui a pouco. Isso, daqui a pouco. E aí, estamos de volta para o nosso Resumex
Das jovens, nossas atividades, né? Das vossas atividades. Você gosta de fazer atividade, né, Deise? É bacana. Não, mas beleza, é nossa também. Também é nossa, né? Nós vamos fazer, né, daqui a pouco. Exato. Nossas e vossas. Né, usando os pronomes da língua portuguesa, né? Tem vários, então vou usar um pouquinho, né? Então, pessoal, se liga lá nas atividades de sala. E tira dúvida na resolução de atividade, né? Isso. Aí tem a primeira questão aí, né? Olha aí, com mais de 80 anos, o avião Paulistinha ainda é referência na formação de pilotos. Olha só. Né? A aeronave, também conhecida como Fusca com asa. É antigo, hein? É porque ela é pequena, né? E antiga, é pequena. Ocupa a 4ª colocação entre os aviões brasileiros mais vendidos da história. Olha com só. 1.043 unidades produzidas por 3 fabricantes diferentes. Não entra aqui a questão quem é que fabrica, né? O Paulistinha CAP-4 é um avião monomotor, a pistão de asa alta, desculpa, asa delta não, asa alta, desenvolvido e fabricado pela Companhia Aeronáutica Paulista nos modelos, né, CAP-4 e posteriormente pela Neiva no modelo P-56C. É considerado uma das aeronaves treinadoras de maior sucesso no Brasil, tendo formado diversas gerações de pilotos. Então tem um avião aí mostrando direitinho, né? A aeronave, o modelo, aí bonitinho. Aí um registro aeronáutico da ANAC, né? Isso. Que tem mais de 300 exemplos lá, exemplares do Paulistinha. Aqui, ó, dos quais 40 aeronaves estão em condições de voo ainda, olha só. Isso. E os modelos mais antigos, em situação regular, olha são aí, de ó, 1946. E o mais novo é de 1969. Mais novo, 69, né? Relíquia, 53 anos, hein? Olha já. aí. Aí não tem mais, assim, não fabricou mais depois disso, né? Até porque foi aperfeiçoando, né, e tudo mais. Mas ainda para treinar pilotos são muito utilizados. Entendi. Bom, temos aqui a questão, vimos algumas coisas, agora vamos para o comando da questão. Vamos, né? Mostramos aí. Ó, porque, de acordo com a terceira lei de Newton, né, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélice, como essa aí, como o avião Paulistinha, no espaço. No espaço. O espaço, está falando do vácuo, né? Exato. Fora da parte nossa, que o dele aqui fica no ar, né? Isso. Será que é porque as leis de Newton são válidas somente na Terra? No planeta Terra? Ou será que é por conta da gravidade zero do espaço? Ou no espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Tá bem completinho a isso hélice daí, joga né? para trás. Então, a gente tem que ver aqui, olha só, ação e reação. O que a pessoa tem que pensar logo? Opa, ação e reação, tem que ter um par de forças. Um vai aplicar ação e outra reação. Se a hélice vai aplicar ação, alguma coisa tem que aplicar a reação, que no caso é o quê? Ela está no ar, o ar. Então é o ar. E lá no espaço sideral não tem... Não tem o ar. Tem massa nenhuma, né? Então logo a gente não teria justamente essa reação aí aplicada. E aqui, deixa eu ver o que ele continua aqui. No espaço, somente é válida a terceira lei da inércia, ou a lei da inércia. No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton. Então, não está relacionado a isso, né? Ação e reação, eu preciso aplicar ação e eu tenho que ter essa reação. E se ele tem hélice, a gente percebe logo que o avião, ao girar a hélice, esse ar é jogado para trás e o avião vai para frente, então, empurrando. Igual a gente viu o Mac lá, tentou empurrar a Lucy, ele é que foi para trás. Né? Exato. Então, na verdade, é por isso. Terceira lei de Newton, né? No avião Paulistinha aí, que é de hélice ainda, né? Monomotor. É uma explicação bem simples de como. Exatamente. É igual nós já vamos ver mais tarde também sobre pressão, porque com o avião permanece no ar, né, Deise? Isso. Cada asa, né, cria um vácuo embaixo da asa e sustenta ele. Exatamente. Senão ele cairia, né, tanto pelo motor, por tudo isso. Tem aquelas correntes de vento, justamente. Mas nós vamos ver isso em pressão. Isso. Vamos para mais uma questão, então? Bora, olha só essa questão aqui. Felipe Coutinho tem carro guinchado em Barcelona. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o brasileiro deixou seu Audi Q7 estacionado em um local proibido. Sendo assim, a Prefeitura de Barcelona levou o veículo até o pátio municipal, onde o jogador precisou retirar. Então, estacionou em local proibido lá, não podia,
Foi guinchado. Guincho, tá aí, essa imagem é legal. E levou o carro dele, olha só. E esse carro é uns 360 mil na época. Só para você ter Tudo ideia. Isso? É. Então ele pagou uma graninha para tirar, né? Jogador, né? Olha só. A data aí eu acho que é 2018. 2018. Bom, vamos ver aqui, pessoal, olha só. Considerando o guincho rebocando o carro, citado no texto, como foi mostrado E na viu figura a foto, anterior, né? Isso. E supondo que esteja acelerando numa estrada plana e reta. Então, tá ali, ele está sendo guinchado, olha só. Tá aqui na estrada plana e reta e lá vai o carro embora, né, Décio? Tá indo lá. Isso. Nestas condições, a intensidade da força que um guincho exerce sobre o carro é. Então, olha só a pergunta. A força que o guincho... que o carro exerce, o guincho, né? O carro guincho exerce sobre o carro. Será que é maior, menor ou igual, etc e tal, né? Tem várias aí dizendo que é igual, que é maior, né? Vou começar aqui da última. Aí a pessoa começa a dar a última, né? Já tá dando spoiler já. Pessoal, olha só. Igual a intensidade da força que a estrada exerce sobre o guincho. Ai, olha só, vamos lá. A estrada exerce sobre o guincho. E guincho, carro e guincho. Então, a ação e reação é em cima desses dois objetos. Se eu colocar outro objeto, já é outro par, né? Não, Décio? Justamente. Então, na letra E fala da estrada, não vai entrar. A letra D também fala da estrada, já é outro par de ação e reação entre o pneu e a estrada. Na letra C, igual a intensidade da força que o carro, já colocou o carro no meio já, né? Na estrada, já é outro par. Na B, maior que a intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. E ali, como a gente está falando de ação e reação... Igual a intensidade que o carro exerce. Nós sabemos que na ação e reação, a força que o guincho exerce sobre o carro é a mesma que o carro exerce sobre o guincho. Exatamente. Né? Então, ficamos ali com a letra A. Você não quis começar pela A por isso? Da próxima vez vão fazer, então é a A, porque ela começou na E. Não, é só para explicar ali que a gente colocou outros objetos no meio. Não, né? Verdade. Então já é outros pares de ação e reação, é isso? Não é nem importante ser, onde tem estrada ali, você já corta, fica só com A e B para analisar rapidinho, analisa um e outro e pronto. Exatamente. Tem que ser dinâmico no Enem para poder ter tempo de fazer aquela que você não sabe. Exato, ali já posso... guincho, carro. Pronto. O que for fora disso, você corta. Porque já é outro par de ação e reação. É outra análise, não é mesmo? Já é outra análise, certo? São outras forças de contato, aí já no caso. É isso? Isso. Vamos continuar? E o Felipe Coutinho tem o carro guinchado. Jogador, ele é jogador de futebol, né? 60 mil reais, uma bagatela. O carro, né? Agora a multa eu não sei. Aí, ó, já fala de uma coisa do terceiro ano, mas é uma coisa simples, do eletroímã, né? O eletroímã é um tipo de dispositivo eletromagnético, já que vocês estudaram ainda, está explicando, né? Isso. O qual faz uso de corrente elétrica, a fim de gerar um campo magnético. Para que isso ocorra, usualmente faz-se uso de fios espiralados que ficam no entorno de um material ferromagnético, podendo ser um núcleo de ferro, de níquel, cobalto, etc. O primeiro eletroímã só foi inventado em 1824 pelo cientista inglês William Sturgeon, que desenvolveu um eletroímã em formato de ferradura com fio de cobre não isolado. Bom, isso é o funcionamento de um eletroímã. O eletroímã circular, como é esse que vocês podem ver aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o eletroímã, né? Circular, especialmente desenvolvido para atividade de carga e descarga e aplicado no transporte de materiais ferrosos. Aqui tudo é sucata de ferro. Pode ver aqui, né? Aí, no caso, aí, placas de sucata, bolas de aço carbono, usina siderúrgica, metalúrgica, pátios de manuseio de sucata, como esse aqui é um pátio de manuseio de sucata, né? Exatamente. E aí, operando suspenso através de ponte rolante. No caso aí, suspenso uma ponte rolante, aqui é a esteira, né? Exato. Ponte rolante, aqui é a ponte, ó. Por quê? Para você pegar e levar de um lado para o outro com esse móvel. Bom, está explicando o que o eletroímã faz no dia a dia. A gente chama de ferro velho, né? Que no Brasil a gente chama de ferro velho, o lugar que isso aí é colocado, né? O eletroímã, ele é um ímã temporário, né? Passou corrente ali enquanto tiver porque se for um ímã permanente, como é que é soltar isso daí? Exatamente. Então é só você desligar a corrente elétrica no comando lá da cabine, que ele deixa de ser ímã.
Exatamente, né? Olha lá, pessoal. E conforme a figura, percebemos que o eletroímã circular está prestes a levantar uma certa quantidade de sucata. Olha ali, ó, bastante, né? Então, ele é bem poderoso ali, então dá para ver pelas dimensões comparado com o trator que ele é grande, ok? Então, tá ali, assinale a alternativa correta a respeito dessa ação que ele vai executar aqui, né, Décio? Justamente, estou falando de terceira lei, apesar de ser um assunto de terceiro ano, está explicando o que é o eletroímã, mas só querendo saber a ação e reação de quem? Do eletroímã e a sucata. Aí na letra A, é a sucata de ferro que atrai o eletroímã, certo? Na letra B, a atração da sucata de ferro pelo eletroímã é igual à atração do ímã pela sucata de ferro, certo? Aí na letra C, é o eletroímã que atrai a sucata de ferro. Na letra D, a atração do eletroímã pela sucata de ferro é mais intensa do que a atração da sucata de ferro pelo eletroímã. E na E, a atração da sucata de ferro pelo eletroímã é mais intensa do que a atração do eletroímã pelo ferro. Bom, a gente está vendo aqui, né, Décio, que se trata de força de campo. Então nós temos aqui, ó, a ação no eletroímã, a reação, certo? Pela sucata aqui, ok? Opa, então trata-se aí de um par de ação e reação, força de campo, ou seja, a mesma natureza. Mesma direção, isso, em sentidos opostos. Faltou uma característica, qual é? Mesma intensidade. Então quer dizer que a atração da sucata de ferro é igual à atração do ímã. Exatamente, então aqui, então, mesmo sem saber de terceiro ano, etc., você conseguiria resolver, porque a questão fala de um assunto do terceiro ano, mas fala do que nós queremos, que é a atração entre os corpos de mesma intensidade. Né? Então, ficamos com a letra B. Tudo que tem mais você corta. Ele só fala aqui na A e na C que é um que atrai o outro é passivo, essa interação é dada de maneira conjunta ao mesmo tempo, né? Temos uma questão de Enem. Temos, olha lá. Questãozinha se liga no Enem, né? Vamos ver, pessoal, aqui. Asteroide, a rocha, cruza a rota da Terra. O asteroide chamado carinhosamente de The Rock. A rocha em Brasil é The Rock em inglês, né? Isso. A rocha. Tem cerca de 650 metros. É grande, é um asteroide grande, certo? Mas não é planeta, né? Ele não tem tamanho suficiente para isso, nem da Lua, né? De nome científico, olha, ó, 2014, que é o ano, né? J025, Isso. Este asteroide vai passar esta quarta-feira perto da Terra sem qualquer perigo, informa a NASA. A rota da rocha, RR aqui, espacial, passa cerca de 1,8 milhões de quilômetros da Terra. Ou seja, cerca de 4,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua, né? Por isso, The Rock, eu lembrei do filme, acabei falando luta aqui. Mas por isso que ele não ofereceu o perigo, né, Décio? Que vai passar mais longe que a Lua, nem a Lua ele ia encostar, né? Aqui é só uma imagem do asteroide, né? Ele é atraído gravitacionalmente pelo nosso planeta, né? E sabe que a massa desse asteroide é muito menor do que a massa da Terra. Certo? Ok, pessoal. Então, a gente está falando aí de campo gravitacional, tem força gravitacional, que é força de campo, né, Décio? E considerando apenas a interação entre o asteroide, olha só, a interação entre o asteroide, a rocha e a Terra, conclui-se, interação, terceira lei de Newton. Mesma intensidade, mesma direção. É só procurar isso aí, oposto. Vamos ver? O módulo da aceleração da Terra é maior. Aí, ó, maior já sabe que... O módulo da aceleração da Terra é igual ao módulo da aceleração do asteroide. Mas a aceleração pode ser maior, que a força é igual. Exatamente, né? Olha só, cuidado com isso aqui, certo? A força é a mesma, como tem massa menor... Vamos procurar pela força, então. Isso. A intensidade da força que a Terra exerce sobre o asteroide é maior. Essa com certeza está fora. Essa está fora. E aqui nós temos, olha só, o módulo da aceleração da Terra é menor do que o módulo da aceleração do asteroide, certo? Se a Terra tiver massa maior, tem menor aceleração. E lá está falando isso, né? Isso. Que tem massa maior. E na letra E, a intensidade da força que a Terra exerce sobre o asteroide é menor. De novo aqui, ó. Isso. Então a gente fica com a D por causa da massa, né, Décio? Isso, porque a gente sabe que maior massa, menor aceleração. E nós temos um material complementar, né, Deise? Olha aqui, ó, assistir o vídeo Leis de Newton, Mundo da Física, Enem. Tá lá aqui, olha só, o linkzinho, clica lá, assiste, entende, para a nossa próxima aula. Para falar um pouco mais de ação e reação. Exatamente, e é isso. Bacana. Ficamos por aqui. Hoje, né? E até uma próxima.
aula. Muito legal. Dinâmica, vamos continuar.